Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, fazer a correção, dos nossos exercícios da aula anterior, que a gente estava estudando o círculo e a circunferência, lembram? Então, de acordo com a figura a seguir, determine o que se pede, Eu tinha aí essa circunferência, Aí ele falava assim, 2 pontos interiores a essa circunferência. Então, gente, se é interiores, é que está dentro, não é? Então, eu tenho o ponto A e o ponto O, que são os pontos interiores à circunferência, Depois, letra B. 2 pontos que pertencem à circunferência. 2 pontos que pertencem à circunferência seriam 2 pontos que estejam em cima dessa circunferência. Certo? Vocês concordam? Então, em cima dessa circunferência, eu tenho vários pontos, Eu tenho o ponto F, o ponto G, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, Qualquer par contendo pontos B, C, D, E, F, G, Eles estão todos pertencendo, eles estão em cima da circunferência. Concordam? Depois, a letra C, ele queria um ponto exterior à circunferência. Um ponto exterior à circunferência, gente, era o ponto H, não é? Se você olhar o ponto H aqui, ele está do lado de fora, então ele é um ponto exterior, certo? Depois, o centro da circunferência. O centro da circunferência é o O, Um raio dessa circunferência, letra E. O raio, eu poderia pôr, por exemplo, gente, de O até B é o raio, de O até C é outro raio, de O até E é outro raio. Esses três são raios. Aqui ele respondeu de O até B, certo? É o raio. O exemplo de uma corda. Uma corda é um segmento que corta a circunferência sem passar pelo meio, não é? Então, seria o EG aqui, Isso é uma corda, certo? Depois, um exemplo de diâmetro. Diâmetro é o que corta de um lado ao outro, passando pelo centro, do E até o B. Então, o diâmetro seria EB, ok? E um arco? Um arco da circunferência seria uma parte dessa circunferência, certo? Eu tenho aqui BCD. BCD. Isso seria um arco, ok? Um pedaço da linha aqui, da circunferência. Isso aqui é a circunferência. Aí esse pedacinho pegando aqui até aqui, isso seria um arco, certo? Então, o arco BCD, ok? Depois, a questão número 2. Com relação à circunferência, calcule a medida do raio, sabendo que o seu diâmetro é 24. A gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2, não é? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, se essa circunferência aí tem um diâmetro de 24, o raio seria o diâmetro dividido por 2, o raio seria 24 dividido por 2, que daria 12 centímetros, certo? A medida do raio seria 12 centímetros. Letra B, o diâmetro, sabendo que o raio mede 7. A gente sabe que o diâmetro são 2 vezes o raio, então o diâmetro seria 2 vezes 7, que seria 14 centímetros, certo? Determine a medida do diâmetro de uma circunferência em que a quarta parte do raio mede 5. Gente, a quarta parte do raio, ou seja, o raio dividido por 4, mede 5. É igual a 5. Então, você tem o seguinte.
esse raio dividido por 4, né? A quarta parte do raio, mede 5, é igual a 5. Multiplica isso aqui cruzado, ó. Então, raio vezes aqui não tem nada, é 1. R vezes 1, R. 4 vezes 5, 20. Então, o raio vai ser de 20 centímetros, certo? Aí ele não quer o raio, ele quer o diâmetro. Então, o diâmetro são 2 raios. Então, 2 vezes 20, o diâmetro vai ser 40 centímetros, certo? Depois, a questão número 4 fala assim: na figura abaixo, temos duas circunferências, uma de centro A e outra de centro B. Sabendo que AB mede 6 centímetros, determine as medidas de D até F. Observe aqui, gente, no nosso desenho, ó, AB é o raio dessa circunferência aqui, ó, dessa primeira circunferência. Então, se isso aqui é um raio, esse aqui vai ser outro raio e esse aqui vai ser outro raio. Então, a distância do D até o F é raio mais raio mais raio. Então, são 3 vezes o raio, ou seja, 3 vezes a distância AB, que dá 3 vezes 6, que vai dar 18. Então, a distância DF vai ser de 18, certo? E a questão número 5 falava o seguinte: João queria pintar a bandeira do Brasil na calçada de sua casa, em comemoração à Copa do Mundo de Futebol. Antes de iniciar a pintura, resolveu desenhar elementos geométricos da bandeira com um giz. Em determinado momento, ele pegou um pedaço de barbante, segurou em uma das pontas, em um local fixo, no chão, colocando o giz na outra ponta do barbante, começou a riscar o chão, mantendo sempre o barbante esticado. Que figura que João desenhou nesse momento? Então, ele pegou aqui o barbante com uma mão na ponta e outra na outra, ele segurou essa mão e começou a rodar o barbante. Que figura que ele desenhou? Se ele rodou esse barbante, ele desenhou uma circunferência, né, gente? Para você desenhar uma circunferência bem desenhadinha, basta você fazer isso. Pega um barbante, amarra o giz aqui, ou o lápis desse lado, segura desse lado num ponto fixo e gira, né, o barbante. Você vai formar uma circunferência certinha, ok? A 6. Determinado suco de lata é vendido em caixas. Uma caixa em formato de bloco retangular é composta por 12 latas cilíndricas de 3 centímetros de raio cada. Observe a figura que representa a vista superior dessa caixa. Quais são as dimensões da caixa? Então, olha aqui, gente. Ele deu que o raio dela é de 3 centímetros. Vocês concordam que aqui tem o centro, não é? De cada uma. Então, aqui tem um raio, 2 raios, 3 raios, 4, 5, 6, 7, 8 raios, certo? E aqui também, ó, 1 raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios. Porque o raio, ele é do centro até a periferia, não é? Então, se aqui é uma latinha, o raio é só até a metade. Então, numa latinha, temos 2 raios. Então, se cada raio é 3, 3 mais 3, 6, concordo? Então, nós teríamos daqui até aqui 6, daqui até aqui 6, daqui até aqui 6, daqui até aqui 6. Então, 6 vezes 4 daria 24 de comprimento assim, né? E agora, a outra dimensão. A outra dimensão seria aqui, ó. Daqui para cá, 2 raios, 4 raios, 6 raios. Não é? Então, aqui mediria 6, 6 e 6. 3 vezes 6, 18.
Então, essa dimensão aqui seria de 18. Essa caixinha, ela teria 18 por 24. Aqui mediria 24 centímetros e aqui mediria 18 centímetros, certo? Então, a resposta correta seria a letra D, ok? Aí nós temos, ó, o diâmetro são 2 raios. 2 vezes 3 dá 6, né? Então, na largura, tem 3 latinhas de largura, de cima para baixo, na vertical. 3 vezes 6, 18. No comprimento, tem 4 latinhas. 4 vezes 6, 24. Então, a resposta seria a letra D, certo? Espero que tenham entendido, né? Que tenha clareado alguma dúvida que vocês tiveram na hora de fazer os exercícios. E vamos para a nossa próxima aula, a nossa aula número 8. Então, para a nossa aula de hoje, né, nós vamos começar aqui, né? Está escrito aí no PDF de vocês de onde que é para começar a copiar ou xerocar, né, gente? Então, copiar ou xerocar a partir daqui. Por onde, professor? Pelo cabeçalho, depois a teoria e lá embaixo os exercícios. São 3 coisas, certo? Professor, o que eu vou pôr no cabeçalho? Hoje você vai colocar aula 8, seu nome completo, 7º ano A ou 7º ano B e o período do dia 18 ao dia 25 de março. Eu sou o professor Éder, certo? Isso é os conteúdos que você vai colocar no seu cabeçalho, ok? E indo para a matéria, hoje a gente vai ver um pouquinho de média, certo? A gente vai ver média aritmética. O que é média aritmética? Geralmente, quando você está estudando, você tem 4 bimestres, não é? E a média da escola é média 6. Então, significa que se você tirar uma nota abaixo de 6, você está com bomba. Se tirar uma nota acima de 6, você está acima da média. Não está com nota vermelha, não está com bomba, está com nota azul, né? Mas no decorrer do ano, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. E para saber se você vai passar de ano, o que é preciso de ser feito? Somar a nota do primeiro, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, mais a nota do quarto bimestre. Somar as 4 notas e dividir por 4. E ter uma média, certo? Se a sua média é acima de 6, você vai passar de ano. Se sua média é abaixo de 6, você não vai passar de ano, certo? Então, isso é média aritmética. A gente vai ver a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, certo? Vamos, então, para os exemplos aí, para as explicações, ok? Então, média aritmética, MA. Dados os valores descobertos a partir de uma pesquisa, a média aritmética representa a média desses valores e ela é obtida por meio da divisão da soma de todos os valores pelo número de termos que foram adicionados. Ou seja, em suma, a média aritmética é você somar todos os valores e dividir pelo número de termos que foi somados, ok? A média, ela funciona como uma referência para comparação de cada elemento em relação ao todo, certo? A média, ela é utilizada como uma referência para eu saber se está acima da média, se está abaixo da média, se está na média, certo? Eu vou usar esse valor descoberto como sendo uma referência. Olha aqui para vocês verem um exemplo de média. Em 7 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou a seguinte quantidades de gol em cada partida. Na primeira, 3 gols, na segunda, 2 gols, na terceira, 4 gols, na quarta, 0 gols, na quinta, 1 gol, na sexta, 3 gols e na sétima, 1 gol. Qual que foi, então, a média de gols por partida dessa equipe durante o campeonato?
Então, eu vou somar, né? 3 gols da primeira, mais 2 gols da segunda, mais 4 gols da terceira, mais 0 gol da quarta, mais 1 gol da quinta, mais 3 gols da sexta, mais 1 gol da sétima partida. E como foram 7 partidas, vou dividir isso por 7. Né? Somando isso daqui, deu 14. Dividido por 7, deu 2. Então, a média de gols por cada partida foi uma média de 2 gols. Eu disse que isso serve como parâmetro, não foi? Então, por exemplo, se a média foi 2, na primeira partida eles foram bem, foi acima da média. Na segunda partida foi exatamente 2 gols, então eles foram na média. Na terceira partida, eles foram bem também, fizeram 4 gols, foi acima da média, que é 2. Já na quarta partida, eles não fizeram nem um gol, então eles foram abaixo da média. 0 está abaixo de 2, certo? E assim, você usa esse parâmetro para você fazer uma comparação, se eles foram bem ou se eles foram ruins nos, no, nas partidas de futebol, tá bom? Depois o exemplo 2. Em 5 dias de viagem, Alexandre gastou por dia com alimentação. Primeiro dia, R$ 120, segundo dia, R$ 100, terceiro dia, R$ 86, quarto dia, R$ 114, quinto dia, R$ 97. Qual foi o gasto médio por dia com alimentação nessa viagem? Então, você vai somar, né? No primeiro dia, 120, no segundo dia, 100, no terceiro dia, 86, no quarto dia, 114, no quinto dia, 97. Isso dividido por quantos dias de viagem? Por 5. Deu 517 dividido por 5, vai dar R$ 103,40. Ou seja, o gasto médio com a alimentação dele, por dia ele gastou, em média, R$ 103,40, certo? Isso é média, gente. Vamos agora, então, para a média aritmética ponderada, que eu vou aqui chamar, para diferenciar da outra, que é MA, vou chamar de MP. A média aritmética ponderada acontece quando os valores numéricos eles possuem pesos diferentes. Nesse caso, a média é a divisão entre a soma do produto de cada valor pelo seu peso e a soma dos pesos. Ou seja, em suma, gente, a média ponderada vai ser a soma do produto de cada valor pelo peso que esse produto tem, dividido pela soma dos pesos. Professor, não entendi nada. Então, vamos para o exemplo para você entender, certo? Olha aqui, não é o caso da nossa escola, mas tem algumas escolas, né, que eles usam média ponderada para fazer as médias dos alunos. Então, veja as notas de Maurício com seus respectivos pesos. Vamos falar que essas notas foram em matemática. No primeiro bimestre, ele tirou 70, no segundo bimestre, ele tirou 75, no terceiro bimestre, ele tirou 6, 60, e no quarto bimestre, ele tirou 55. Se fosse aqui na nossa escola, a média seria eu somar 70 mais 75 mais 60 mais 55 e dividir por 4. E eu teria a média final. Mas lá na escola do Maurício, certo? A média é diferente. Lá, a primeira nota, ela só pesa 1. A segunda nota, ela pesa 2. A terceira nota, ela pesa 3. E a quarta nota, ela pesa 4. Certo? Então, a primeira nota, ela vai ser multiplicada por 1. A segunda por 2. A terceira por 3. A quarta nota por 4. Certo? Porque cada bimestre tem pesos diferentes. Então, eu faria assim, ó, 70 vezes 1, ou 7 vezes 1, 7,5 vezes 2, 6 vezes 3 e 5,5 vezes 4, certo? Eu multipliquei cada nota pelo seu peso e eu vou somar essas multiplicações, ok?
E vou dividir agora pelo peso. O peso da primeira é 1, do segundo bimestre é 2, do terceiro é 3 e do quarto é 4. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4, certo? Resolvendo essas continhas aí, nós temos o seguinte, então, ó, vamos lá, primeiro para as multiplicações. 7 vezes 1 dá 7. 7,5 vezes 2 dá 15. 6 vezes 3 dá 18. 5,5 vezes 4 dá 22. E vou repetir aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Agora eu vou somar 7 mais 15 mais 18 mais 22 e vou pôr aqui embaixo, 62. 1 mais 2 mais 3 mais 4, vou pôr aqui embaixo, 10. 62 dividido por 10 dá 6,2. Então, a média de Maurício nessa disciplina, que eu disse para vocês que era matemática, ele vai com a nota final 6,2. E aí, ele passou de ano ou não? Passou, né? Porque a média da escola é 6, ok? Depois da média ponderada, gente, nós temos também amplitude. O que é amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor elemento de um dado conjunto, certo? Se eu pedisse a amplitude da nota na questão anterior, era eu pegar a maior nota e diminuir da menor nota, a maior menos a menor, certo? Então, observe no quadro abaixo em relação entre o número de funcionários de uma pequena empresa e o salário recebido por cada um deles. Calcule a amplitude e a média de salário dessa empresa. Então, primeiramente, vamos calcular a amplitude, não é? Eu disse para vocês que a amplitude é a maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude do salário. Observa aqui para vocês verem, ó. Nessa empresa, o número de funcionários tem 30 funcionários, que é do nível 1, e ganha um salário de 1.250. Já tem 15 funcionários, que é do nível 2, e ganha 2.500. E tem 5 funcionários, que é do nível 3, e ganha 4.250. Certo? Se eu peço para vocês a amplitude, né? A amplitude seria o maior salário, que seria 4.250, menos o menor salário, que seria de 1.250, certo? Então, se você olhar aqui embaixo, ó, a amplitude, né, seria o maior salário, 4.250, o menor salário, 1.250. Vou pegar o maior menos o menor. 4.250 menos 1.250 dá 3.000. Então, a diferença entre o maior e o menor salário é uma diferença de R$3.000. Essa é minha amplitude, certo? Agora ele fala assim, ó, dê a média. Se você observar a média, vai ter que ser a média ponderada. Por quê? Porque esse salário, ele não é só 3 salários. Existe 30 pessoas que ganham isso daqui. Existe 15 pessoas que ganham isso daqui. Existe 5 pessoas que ganham isso daqui. Então, esse salário tem um peso de 30 pessoas. Esse salário tem um peso de 15. Esse salário tem um peso de 5. Seria, então, uma média aritmética ponderada, certo? Então, eu falaria que a média aritmética seria as 30 pessoas que ganham 1.250, mais as 15 pessoas que ganham 2.500, mais as 5 pessoas que ganham 4.250, dividida pelos 30, mais os 15, mais os 5, que é o número total de funcionários, certo? 30 vezes 1.250 dá 37.500. 15 vezes 2.500 dá 37.500. E 5 vezes 4.250 dá 21.250.
e repete aqui embaixo 30 mais 15 mais 5, certo? Resolvendo agora a soma, 37.500 mais 37.500 mais 21.250, deu 96.250. 30 mais 15 mais 5, deu 50 funcionários. Divide, então, para mim aí, ó, 96.250, dividido por 50, vai dar 1.925. Então, o salário médio dentro dessa empresa é de R$ 1.925, certo? Temos aqui alguns exercícios para vocês fazerem, ok? São exercício 1. Quais são as operações envolvidas no cálculo da média aritmética simples e no caso da média aritmética ponderada? Eu uso só soma, só subtração, só multiplicação, só divisão. Quais são as operações que eu uso em cada uma delas? A2. Calcule a média aritmética, MA, dos valores de cada item. Calcule a média no item A, calcule a média no item B, calcule a média no item C, calcule a média no item D, certo? Depois, A3. As notas de Maria são 8, 3, 5 e 7 em ciências. Qual que é a sua média? Então, vai lá e calcula a média, não é? A média aritmética seria 8 mais 3 mais 5 mais 7, dividido por quantas notas que tem aí? Isso, 4 notas. Então, soma e divide por 4. Você vai ter a média. A4. As notas de Maria são 8, 3, 5 e 7 em ciências. Sabendo que a primeira nota tem peso 1, a segunda nota tem peso 2, a terceira nota tem peso 3 e a quarta nota tem peso 4, calcule a sua média em ciências. Agora é média ponderada. Ah, professor, o valor é o mesmo, 80, 30, 50 e 70. Vai dar a mesma média? Não, não vai. Média aritmética simples vai dar uma coisa, média aritmética ponderada vai dar outra. Volta lá nos exemplos e vê como que faz. 5. O quadro a seguir apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a idade dos alunos. Idade, 11 anos, tem 10 alunos, 12 anos, tem 15 alunos, 13 anos, tem 8 alunos, 14 anos, tem 11 alunos, 15 anos, tem 12 alunos, com 15 anos. Determine a média das idades desses alunos. Então, também é uma média ponderada, não é? 11 anos aparece 10 vezes, 12 anos aparece 15 vezes, 13 anos aparece 8 vezes. É igual aquele último exemplo que eu fiz lá para vocês, certo? 6. Determine a média e a amplitude do conjunto dos dados a seguir. Tem aí uns números, vamos fazer a média entre esses números? Vamos descobrir a amplitude entre esses números? 7. Em um consultório médico, havia 4 pessoas na sala de esperas. O atendimento da primeira pessoa durou 18 minutos. O da segunda pessoa, 16 minutos. O da terceira pessoa, 14 minutos. O da quarta pessoa, 20 minutos. Qual que foi o tempo médio que cada paciente ficou dentro do consultório? Então, vamos fazer a média? Depois, 8. Observe as notas de matemática de Maria. Calcule a média de Maria se a escola adotar o uso de média simples, o MA. Só somar as notas e dividir por 4. Calcule a média se Maria adotar a média ponderada. Aí a média que tem que multiplicar pelo peso. Primeira nota por 1, segunda nota por 2, terceira nota por 3, quarta nota por 4, dividido por 1 mais 2 mais 3 mais 4, certo? Seria a média ponderada. C. Qual é a amplitude da nota de Maria? Você vai pegar a maior nota e subtrair da menor nota, e você vai ter a amplitude. 9. Essa é para pensar. A média MA, média aritmética de matemática de Paulo, foi 8. Então, a média final lá foi 8. Ele passou de ano com a nota 8. Sabe que as suas notas foram 6 no primeiro bimestre, 9 no segundo bimestre, 7 no terceiro bimestre e uma nota X no quarto bimestre. Qual que é o valor dessa nota X? Sendo que quando eu somar 6 mais 9 mais 7 mais X e dividir isso pelas 4 notas,
vai ser igual a uma nota, uma média 8. Quanto que tem que valer esse X? Certo? Vamos tentar responder e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame no PV. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Não esqueça de usar máscara, não esqueça de evitar aglomerações. Vamos proteger nossa família, vamos proteger a mamãe, o papai, a vovó, o titia, certo? Logo, tudo isso vai passar. E quando passar, a gente volta a ter uma vida normal. Por enquanto, vamos nos resguardar. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com segurança na presença de Deus. Até a próxima aula.